Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os disléxicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Entre Fátima e o abismo. Considerações e fatos sobre o segredo que desafia o pontificado e assombra a cristandade. Isto não diz respeito ao meu tempo. João 23, ao arquivar o segredo em 1959. A Igreja se sente interpelada por essa mensagem. João Paulo II, na homilia de 13 de maio de 1982. Fátima é o grito lancinante de uma mãe que vê seus filhos à beira de um abismo insondável. Cardeal Cerejeira, no Congresso Mariano de Madrid, em maio de 1948. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela cair do céu sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo. Apocalipse 9,1. Nada oculto que não se venha a descobrir, nem segredo que não se venha a saber. Nosso Senhor, em São Mateus 10, 26, São Marcos 4,22, São Lucas 12,2. Removidos os limites que contém no caminho da verdade os homens, que pela sua natureza propensa ao mal já estão atraídos ao precipício, podemos dizer que em verdade foi aberto o poço do abismo, do qual São João viu sair um tal fumo que obscureceu o sol, saindo dele incontáveis gafanhotos para devastar a terra. Da encíclica Mirarives do Papa Gregório XVI, contra o delírio do indiferentismo religioso pelo qual em qualquer profissão de fé pode a alma conseguir a salvação eterna, conformando-se ao que é justo e honesto. O erro venenosíssimo de que se deve admitir e garantir a cada um a liberdade de opinar, a liberdade de consciência, diante da religião. Trata-se do conceito moderno de liberdade religiosa e direitos humanos, sancionado pelo Concílio Vaticano II e apregoado na Igreja desde então. Agradecimentos póstumos a Dom Francisco Puti, Padre Alessio Lice Floridi da Companhia de Jesus, a me fazer. Aos preclaros amigos, pela preciosa colaboração. Professor José Benedito Pacheco Salles, Professor Hélio Drago Romano, Professor Daniel Brilhante de Brito, Editor José Orsini. Edições Excelsior. Outro livro para lembrar o extraordinário evento de Fátima. Isto já seria bastante oportuno neste 71º aniversário da aparição, cuja mensagem de 1917 profetizou a Revolução Russa e as guerras, perseguições e males que se sucederiam neste século. Mas o alcance dessa mensagem confiada à Igreja e declarada por João Paulo II sempre mais atual e urgente. Justamente no que tange aos perigos crescentes e aos males extremos da hora presente, continua ignorado e secreto.
O livro focaliza essa posição velada à mensagem de Fátima que, embora reconhecida pela Igreja como sinal divino e confirmada em suas profecias históricas, é marginalizada. Isto marca uma transformação eclesial sem precedentes. Que novo espírito pastoral pode opor-se à doutrina católica que sempre ensinou que na origem de toda discórdia, revolução e guerra estão os pecados dos homens e sua volúpia de poder, de posse e de prazer? Que religiosidade autêntica nega que o antídoto dessas insanas e destruidoras seduções é o espírito de modéstia, renúncia e sacrifício, temperados pela devoção e amor a Deus e ao próximo. Este é o cerne da mensagem de Fátima, que para a salvação e a paz pede orações e penitências, identificando-se com a mensagem evangélica. Opor-se a uma é opor-se a outra. Por isso Fátima é agora sinal de contradição, pedra de tropeço no interior da própria Igreja e, assim, espelho de ocultas mutações religiosas. O autor demonstra que planos velados de ajornamento e aberturas para o mundo transparecem do ocultamento da mensagem que deveria deixar de ser secreta para tornar-se pública já em 1960. Um mundo cada vez mais irreligioso e imerso em ideologias materialistas rejeita profecias. Se eclesiásticos também as rejeitam é porque eles estão imersos nesses mesmos erros. As análises, críticas, denúncias e relatos abalizados contidos nesta obra demonstram cabalmente essa poluição doutrinal, a decadência moral e devastação litúrgica da Igreja conciliar que parece indiferente à geral apostasia e degeneração dos povos. Essa debacle religiosa que atinge o próprio âmago da Igreja imobiliza a sua ação salvadora e tudo parece comprometer. A mensagem de Fátima é a profecia destes tempos tenebrosos. Mesmo escondida deixa um lume de esperança. Esperança no triunfo do bem, da verdade e do amor, triunfo do materno e imaculado coração de Maria que, acolhido pelas almas, afugentará as trevas de morte e desespero, estabelecendo por fim a paz. Fecho histórico impossível para o espírito moderno. A continuidade, dimensão e alcance histórico da infidelidade terrestre e da misericórdia celeste aqui relatados são convite bastante para aprofundar a leitura da profecia de Fátima, chave do maior evento espiritual desde os tempos apostólicos. Uma palavra sobre o autor. A singularidade do autor desse trabalho está no fato de não ser, a Daniele, nem estudioso diplomado nem escritor tarimbado, mas comandante de aviação. Nascido em São Paulo em 13 de maio de 1934, ao meio-dia de um domingo de sol, como quando se deu a aparição de Fátima, estudou no tradicional Colégio São Luís dos Jesuítas. Entre os estudos de física e aviação civil acabou optando, por motivos contingentes, por esta carreira que o conduziu desde muito jovem pelos céus do Brasil e do mundo. Mas o piloto, absorvido pelo progresso tecnológico que sua profissão exigia e os contactos mundanos que o vagar pelo mundo propicia, foi se distanciando das questões espirituais de sempre. No embate com a dura realidade da vida e da morte, já pai de família, sentiu-se chamado de volta à igreja da sua juventude. Nela, porém, encontrou um porto assolado, como a vinha devastada de que falam os profetas.
Diante das dificuldades de uma aproximação segura, vislumbrou, apesar das nuvens escuras dos enganos e dos impetuosos ventos contrários, o luminoso espaço de Fátima. Eis a rota que vem percorrendo desde então, perscrutando e divulgando o conhecimento dessa inestimável mensagem de paz e salvação que tem sido misteriosamente ocultada. Isto ele tem feito multiplicando escritos e palestras, nova a missão de seus voos pelo mundo. Apresentação. Pio XII foi chamado Papa de Fátima porque foi sagrado bispo precisamente no dia 13 de maio de 1917. Data em que a Virgem Santíssima visitou seus filhos da terra, aparecendo a 3 pastorzinhos em Fátima, Portugal, e consignando-lhes salutar mensagem de paz. O título atribuído a Pio XII está a indicar que Fátima e sua mensagem não são um fato particular, que visaria apenas os 3 videntes da cova da Iria. Fátima alcança todos os homens. Pertence à história da Igreja. É elemento que interessa a salvação de todos os homens. Não é uma revelação pública. A revelação pública, com efeito, impõe o ato de fé, sob pena de pecado grave, e terminou com a morte do último apóstolo. No entanto, com o encerramento da revelação pública, não ficaram os fiéis privados da graça de revelações que os auxiliassem a viver sempre mais fielmente como cristãos e a melhor cuidarem de sua salvação eterna. Tais revelações são ditas privadas, embora sujeitas ao controle da Santa Igreja. Entre elas há muitas que interessam, de modo geral, a toda a Igreja, a todos os fiéis. Exemplo palpitante são as revelações de Jesus Cristo a Santa Margarida Maria Alacoque, às quais está vinculada a difusão, altamente santificante, da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Revelações como esta a Santa Margarida Maria não são públicas no sentido clássico, mas também não podem ser chamadas meramente privadas, como se colimassem o bem tão só da pessoa, ou das pessoas que a receberam. Elas têm caráter universal, como atesta o exemplo citado das revelações a Santa Margarida Maria. Entre estas estão, sem dúvida, as aparições e mensagem de Fátima. Poderíamos, mesmo, dizer que a mensagem de Fátima é a revelação ou profecia universal da nossa época, para indicar a amplitude de seu alcance. Marginalizando Fátima, afasta-se o fator da paz legado aos filhos pela medianeira de todas as graças. Eis que, sobre ela, há toda uma literatura e não poucos documentos papais. Não é só. Pois, à medida que correm os anos e se agravam no mundo as desordens de toda a espécie, o silêncio, que acoberta a revelação do terceiro segredo confiado aos 3 videntes de Fátima, e que, de si, já deveria ter sido rompido, sublinha sempre mais o alcance e valor inestimável dessa graça que, com as aparições e mensagem de Fátima, a misericórdia de Deus concedeu à Igreja e aos homens. Com o fim de auxiliar a apreciação dos eventos de Fátima, o Sr. Daniele, apreciado colaborador de revistas altamente qualificadas, torna públicos os seus estudos sobre as vicissitudes que vêm acompanhando a revelação e o significado do último segredo de Fátima. Trabalho sério, altamente recomendável por si mesmo e mais ainda pelo assunto que versa. Antônio de Castro Maia, Bispo.
índice cronológico essencial dos eventos de Fátima. 1916. Aparições do anjo. Na primavera, no verão e no outono o anjo apareceu aos pastorzinhos para prepará-los ao grande evento. 1917. Momento crucial da Grande Guerra de 1914 a 1918. O Papa Bento XV faz um pedido de intervenção de Maria Santíssima pela paz. 13 de maio. Primeira aparição de Nossa Senhora na Cova d'Areia, seguida de outras 5, nos dias 13 dos meses seguintes, à mesma hora. 13 de julho. A visão do inferno, seguida pela grande mensagem, onde havia avisos sobre os erros espalhados pela Rússia, fato humanamente imprevisível, e onde estava o terceiro segredo para ser revelado só depois de 1960. 13 de outubro. O grande milagre do Sol, para que todos possam crer, noticiado pela imprensa portuguesa e assistido por 70 mil pessoas. 1919. 4 de abril. Morre como um santo o pastorzinho Francisco. 1920. 20 de fevereiro. Morre como uma santa pastorzinha Jacinta. Agosto. Posse de Dom José Alves Correia da Silva, nomeado, pelo Papa, bispo da restabelecida diocese de Leiria, Fátima. 1922. A capelinha de Fátima é dinamitada, num atentado sacrílego. O bispo de Leiria abre processo canônico sobre as aparições. 1925. A pastorzinha Lúcia entra para o convento das Doroteias de Tui. 10 de dezembro. Nossa Senhora aparece à irmã Lúcia em Pontevedra, Espanha, com o pedido da devoção dos 5 primeiros sábados. 1929. 13 de junho. Nossa Senhora aparece à irmã Lúcia, que tem a visão da teofania trinitária na capela do convento de Tui. Recebe o pedido da consagração da Rússia ao Imaculado Coração. 1930. O bispo de Leiria publica a carta pastoral que aprova o culto de Nossa Senhora de Fátima e reconhece as suas aparições. 1931. 13 de maio. Grande peregrinação da Igreja de Portugal a Fátima, cujos bispos consagram o país ao Imaculado Coração de Maria. 1938. 25 de janeiro. A imprensa dá a notícia de uma noite iluminada por uma luz desconhecida. Era o aviso da Segunda Grande Guerra, ainda pior que a primeira, conforme profetizado na mensagem. No entanto, poucos então entendem. 1942. 31 de outubro. No auge da guerra, Pio XII comemora os 25 anos de Fátima e consagra o mundo ao coração imaculado de Maria. 1950. O Papa proclama o dogma da Assunção e tem nos Jardins Vaticanos a visão do milagre do Sol, de 13 de outubro de 1917, em Fátima. 1952. Pio XII consagra sozinho os povos da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. As devoções de Fátima ainda não são oficiais.
1958. Morte de Pio XII. O Papa de Fátima. É publicada a entrevista de Irmã Lúcia com o Padre Fuentes. O novo Papa é inspirado a convocar um concílio. Começa a grande ofensiva. A mensagem. 1960. Fontes vaticanas informam que o terceiro segredo de Fátima, que está com o Papa João XXIII, não será revelado como previsto. 1962. João XXIII inaugura o Concílio Vaticano II, tomando distância dos profetas da desventura e abrindo a Igreja para o mundo. 1965. O Papa Paulo VI encerra o concílio que proclamou Maria Mãe da Igreja, mas recusou atenção aos pedidos e avisos de Fátima. 1967. Paulo VI vai a Fátima na comemoração do cinquentenário das aparições. Ainda não são atendidos os pedidos de Nossa Senhora. 1969. As transformações conciliares atingem o rito da missa tradicional pastoral católica. O Papa fala em autodemolição. 1978. Morte de Paulo VI, que viu fumaça de Satanás na Igreja. Morte de João Paulo I, 33 dias após suceder Paulo VI. Eleito Karol Gila, cardeal da Polônia comunista. 1981. 13 de maio. Atentado ao Papa na Praça de São Pedro, em Roma. O pontífice reconhecerá um aviso relativo a Fátima. 1982. João Paulo II vai a Fátima, onde faz uma consagração do mundo incompleta, segundo o pedido. Encontra e fala com Irmã Lúcia. 1983. João Paulo II repete a consagração do mundo a Maria Santíssima no Sínodo dos Bispos reunidos em Roma. 1984. João Paulo II repete pela terceira vez a consagração do mundo a Maria Santíssima, sem conseguir pronunciar o nome da Rússia. 1985. No Sínodo Extraordinário de 1110/1985, a lembrança dos pedidos e da mensagem de Fátima são totalmente omitidos. É feita a exaltação do concílio, Nova Pentecostes. As atenções se voltam para as aparições carismáticas de Medjugorje, Iugoslávia. 1986. 27 de outubro. Reunião das grandes religiões do mundo em Assis, convocadas por João Paulo II para orarem pela paz segundo os princípios da ONU. Uma imagem de Nossa Senhora trazida por devotos não foi recebida. 1987. 70 anos das aparições. As palavras da mensagem de Fátima caíram no esquecimento. A vinha do Senhor está devastada. Monsenhor Lefebvre vai, peregrino, a Fátima e diz que Roma perdeu a fé e persegue os que querem conservá-la. 1988. Roma excomunga Monsenhor Lefebvre e os bispos por ele consagrados em 30 de junho, em Écone.
De Roma partem instruções dirigidas à irmã Lúcia e padres do apostolado de Fátima, declarando que a consagração da Rússia já fora efetuada, não se devendo mais falar nisso. Alega-se que a conversão da Rússia já estaria iniciada com a perestroika,